Boa noite, galera. Deixa eu ver se eu tô online aqui. Deixa eu ver se eu tô online para conferir como é que tá o som, como é que tá a qualidade, não é? Desejando a todos uma boa noite. Possamos todos estar na presença de Deus. E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o som? Por favor, eu preciso do feedback de vocês para que a gente possa continuar com a live e ver como é que tá a qualidade da live, não é verdade? E como é que tá o som? Estão me ouvindo bem? Por favor, eu preciso do feedback de vocês para que a gente possa continuar com a live e ver como é que tá a qualidade da live. Espero que o som esteja ótimo, certo? E como é que tá o som? Estão me ouvindo bem? Por favor, eu preciso do feedback de vocês para que a gente possa continuar com a live. Já estou ao vivo aqui. Boa noite. Graça e paz seja multiplicada a vós outros. Eu sou Aldeni e você já sabe. Nós temos aqui uma função que é levar uma palavra de paz, uma palavra de amor, uma palavra de conforto espiritual. É levar até você um momento de fé, de reflexão, um momento em que nós possamos estar conectados com Deus e dizer que você é muito bem-vindo, não é? A sua presença aqui é muito bem-vinda. Essa live, como foi anunciada, começaria às 8 horas, tivemos um pequeno atraso. Também me foi comunicado que o nosso editor Márcio Silva vai entrar um pouco atrasado, né? Porque ele é uma pessoa muito ocupada, diferentemente de mim, né? Ele é uma pessoa muito ocupada, tem muitos afazeres. Então, vamos lá, gente. Aproveite agora e compartilhe. Compartilhe essa live com seus amigos. Quero agradecer ao vídeo que foi postado no canal no YouTube, que foi uma live que eu gravei com o Márcio, né? E essa live foi postada em forma de vídeo, como estreia. Então, foi uma boa participação. As pessoas puderam interagir de forma em tempo real, né? De forma real, pude conversar com as pessoas. A gente bate aquele bate-papo ali no chat. Foi muito bom. Foi um momento assim de feedback, né? De você conversar tete a tete com as pessoas. Então, assim, foi muito boa a presença das pessoas hoje no vídeo. Foi colocado como estreia. Tá certo? Então esse vídeo é uma live que nós conversamos semana passada e que Márcio transformou num vídeo e que foi postado no canal. Então eu convido você, se você não assistiu a live da semana passada, vá lá no canal Aldeni Alves, o link está na biografia desse Instagram, você vai lá, clica e você vai direcionado automaticamente ao canal. E lá você vai encontrar uma série de vídeos que eu tenho certeza que um desses vídeos vai abençoar a sua vida. Um abraço aí ao Alex. Seja muito bem-vindo, Alex. Socorro Racioli, muito bem-vinda. Socorro, muito bem-vindo. Mensagens da Fé Cristã também muito bem-vindos. Bem-vindos todos vocês, né? Essa live vai estar em conjunto com o meu amigo Márcio Silva, que daqui a pouquinho ele vai estar aparecendo aqui. Vai entrar e nós vamos interagir juntos, tá certo? Ele só tá terminando de preparar a janta. Você sabe, preparar um cafezinho. Depois que ele janta, ele tem que tomar um cafezinho para ficar no grau. Pessoal, antes de mais nada, eu queria ler aqui para vocês uma passagem que é uma passagem que está na palavra de Deus, que marca muito a minha história. E que eu vejo que a Bíblia é como se ela fosse o jornal de amanhã. Ela tem essa característica. Ela tem a característica de trazer notícias, de dizer o que vai acontecer amanhã. Então, é como se fosse o jornal.
E em 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, a partir do segunda carta de Timóteo, capítulo 3, nós vemos uma narrativa do que nós estamos vivendo hoje. Não é o que nós vivemos no passado, mas é o que nós estamos vivendo hoje. A Bíblia é tão atual como o jornal que você vai ler amanhã. Então, preste atenção. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Preste atenção. 2 Timóteo, capítulo 3. Veja que impressionante narrativa a Bíblia está fazendo aqui nesse capítulo, nessa carta de Paulo a Timóteo. Você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa, ou então através do seu celular, não é? E ler comigo. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 diz o seguinte: nos últimos dias haverá tempos difíceis. As pessoas serão egoístas, avarentas, orgulhosas e arrogantes. Vão falar mal de Deus. Serão desobedientes aos pais. Serão ingratas e não se incomodarão com as coisas de Deus. Elas não terão amor pelos outros, não perdoarão a ninguém, serão caluniadoras, não terão domínio próprio, serão cruéis e inimigas do bem. Elas também serão traidoras, atrevidas, estarão cheias de orgulho e amarão mais aos prazeres do que a Deus. Elas farão de conta que são religiosas, mas rejeitarão o poder da religião. Aqui ele dá um conselho, preste atenção no conselho que Paulo dá aqui. Afaste-se dessas pessoas. Eu digo isto porque entre elas se encontram aqueles que penetram nas casas e conseguem cativar mulheres que não têm qualquer controle sobre seus desejos. Estas mulheres estão cheias de pecados e são levadas por todo tipo de paixões. Eles estão sempre tentando aprender, mas nunca chegaram ao conhecimento da verdade. Assim como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, também esses homens se opõem à verdade. Eles são homens cujas mentes estão corrompidas e que falharam ao tentar seguir a fé. Mas não irão muito longe, pois todos perceberão que eles são uns tolos, assim como aconteceu com Janes e Jambres. É impressionante a narrativa aqui. É impressionante como nos últimos dias as pessoas estão desse jeito. As pessoas não têm amor próprio. Elas não têm amor para com o próximo. As pessoas, elas estão cada vez mais distantes do amor do tipo de Deus. Que é aquele amor que é mencionado em 1 Coríntios 13. As pessoas estão distantes. As pessoas são egoístas, só pensam em si. Você veja que tem uma parte que diz assim: eles terão aparência de religiosos. Ou seja, são pessoas que frequentam a igreja. São pessoas que vão para os cultos, que vão para as missas, que vão para os templos. São pessoas que leem a Bíblia. São pessoas que levantam as mãos e dizem: eu te adoro. Tudo que é meu é teu, Senhor. Essas são as pessoas que aqui está mencionando em 2 Timóteo capítulo 3. São esse tipo de pessoas.
traidoras. Serão pessoas traidoras. Serão pessoas que vão dizer, eu estou com você. Mas, na primeira oportunidade, desistem. Hoje em dia, se separa de um casamento as pessoas por qualquer coisa. Por qualquer coisa as pessoas desistem. De um ministério, desistem de um curso, desistem da palavra de Deus, desistem dos seus sonhos, desistem dos seus objetivos. Márcio. Por qualquer coisa as pessoas desistem. As pessoas estão cada vez mais longe daquilo que deve ser o ideal de um cristão, de um filho de Deus. E esse capítulo, eu não sei se Márcio concorda comigo, mas é para mim um dos meus favoritos. E quando eu li a primeira vez, isso há cerca de 10 anos atrás, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1 ao verso 9. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Márcio, esse capítulo está fazendo uma narrativa dos nossos dias. Está dizendo como a nossa sociedade está. Eu vi um vídeo, e eu acho que você também viu, acho que os nossos amigos em casa também viram, né, que era um entregador fazendo a entrega e sendo humilhado por uma pessoa, por um cara. E esse cara começava a dizer que o entregador era uma pessoa inferior a ele, porque ele era branco, porque ele tinha uma condição social melhor, porque ele tinha morava no condomínio, porque ele tinha ganhava X e o entregador ganhava Y, né? E ele se achando melhor, se achando superior, inclusive porque ele tinha a cor da pele branca e o entregador ele tinha uma cor da pele mais escura. Então, as pessoas ficaram horrorizadas com essa atitude dele. Daquele homem, isso viralizou na internet. Acho que você acompanhou, Márcio. E os nossos amigos também. Mas isso acontece, gente, diariamente. E isso acontece também na igreja. As pessoas na igreja, muitas vezes, elas tratam as pessoas com a questão do nível social. Então, as pessoas, eu acompanhei muitas vezes só pessoas ricas recebendo profecias, só pessoas ricas recebendo mensagens de Deus, enquanto aquelas pessoas mais humildes, aquelas pessoas de menor poder aquisitivo ficavam para escanteio, não eram sequer lembradas. O que Jesus fez aqui na terra, gente? Jesus ensinou a humildade. É verdade. E Paulo, através dessa passagem, está dizendo que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. E atente, oi, acorda. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Então, eu deixo vocês com essa reflexão para que a gente possa atentar e ver se eu estou me enquadrando nesse tipo de comportamento que Paulo está narrando aqui em 2 Timóteo capítulo 3. Se eu estou me enquadrando em alguma coisa aqui, Deus está me dando um alerta para que eu saia, para que eu mude de direção e para que eu me volte para Ele. Porque Deus sempre nos dá uma oportunidade. Então, quero dar o meu boa noite aqui ao meu amigo Márcio Silva. Ele falou que ia se atrasar um pouco, mas apareceu, glória a Deus, está aqui. Márcio, Amém. que foi muito bem saudado hoje no nosso vídeo lá no canal no YouTube, né? Recebeu Comentários. muitas mensagens de admiradoras, mensagens de fãs de Márcio, né? Então, Márcio, você está muito bem na vida, viu? Eu Então, vou falar. boa noite aí Boa, pra galera, Márcio. certo. Boa noite a todos, a paz do Senhor para todos. Realmente eu acompanhei o caso do rapaz, né? Verdadeiramente ali foi uma discussão, né? Entre Davi e Golias. Eu associei àquela discussão Davi e Golias, né? Quando Davi lutou ali, sem nenhuma espada, sem nenhuma arma,
mas confiou no Deus que ele tinha, no Deus que ele tinha a fé e fez com que ele vencesse aquele gigante, né? E quantas pessoas agem com, com arrogância que, né, aquele rapaz agiu, né? Aquele rapaz agiu, aquele entregador, né, do delivery, né? A palavra de Deus nos fala que humilhai-vos sob a potente mão de Deus, porque ele em tempo oportuno vos exaltará. Nós precisamos andar em humildade. É essa que está faltando. Essa pandemia que se instalou no mundo, no Brasil e em todo lugar, a gente percebeu muito o egoísmo das pessoas. A gente viu muito as pessoas olhando para o seu próprio umbigo e se esquecendo do seu semelhante. Eu sempre conversava com meus amigos, colegas, pessoas pela qual eu tenho um grau de afinidade a respeito disso, né? De que até nesse meio dessa pandemia eu vi um vídeo de um homem, de um senhor, num supermercado, e lá gritando, né? Lá, né, para as pessoas pararem de comprar em tudo que estava no supermercado, porque tem pessoas que não tinham dinheiro naquela hora para comprar os mantimentos, e sim no final do mês, porque, segundo eu entendi daquele vídeo, era metade do mês ali, entendeu? As pessoas costumam receber dinheiro, né, o seu salário no final do mês, e as pessoas estavam comprando tudo, né? Naquela época até se brincava que estava faltando tudo, até papel higiênico, né? O povo comprava muito. Mas para que tudo isso? Para que vivemos numa sociedade egoísta, em que as pessoas só pensam em si próprias, né? E as outras pessoas é que se virem, né? Que se exploda. Então tá errado isso. Jesus disse na sua palavra que amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando amamos a nós mesmos, quando temos amor por si próprio, então nós vamos amar as pessoas também. Jesus diz na sua palavra isso, com todos os teus filhos, com todo tome, com todo o teu entendimento. E o ministério do Senhor Jesus é andar em amor, é andar em humildade. Não é à toa que o que diz lá em João, diz que Deus deu seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No início diz assim, né? Que eu peguei já no final do versículo. Diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aldeni, a minha opinião a respeito dessa situação que ocorreu, entre várias situações que a gente vê no dia a dia, é que falta, às vezes, amor das pessoas pelo seu semelhante. Parece que as pessoas se agradam, parece que as pessoas acham bom ver o outro sofrendo e não se preocupam com o outro, né? Eu ia trazer um versículo, até me esqueci de trazer a Bíblia. Eu estava com esse versículo desde ontem, quando eu vim orar aqui em cima. Eu estou aqui em cima, não sei se percebeu, eu estou aqui em cima na casa de cima, né, no primeiro andar. E ontem meditei no versículo que diz que nós temos que, que ter o cuidado de que, meu Deus, de carregar os nossos próprios fardos, carregar as nossas próprias cargas, né? E olhar para nós mesmos, né? Para que nós venhamos a ser pessoas melhores, ser pessoas que não andam conforme as coisas dessa terra. Porque eu falei, acho que numa outra live, das redes sociais. É muito bom ter um Instagram, ter um Facebook, tudo mais. Mas será que aquilo que passamos nas redes sociais é realmente aquilo que estamos vivendo na nossa vida pessoal? Será que realmente é aquilo mesmo? Porque às vezes botamos máscaras, né? Falando a respeito desse tempo de pandemia, né? Botamos máscaras, às vezes a gente cria um personagem nas redes sociais, né? Às vezes aparentamos aquilo que não somos nas redes sociais. E isso é perigoso, porque às vezes nós temos que tomar o cuidado de que tudo nessa vida é passageiro. A palavra de Deus fala que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, temos que ser pessoas que
que viemos a buscar de Deus as soluções para nossas vidas e não viemos a esperar do outro a solução para nós, entendeu? E isso se dá através, que eu falei na outra live que teve, através de uma comunhão com Deus, oração e tudo mais. Uma das coisas, Márcio, que eu percebi com tudo isso é que você falou da questão das máscaras, né? E todo mundo usa máscaras. Nós assumimos papéis. Existem os papéis sociais. Por exemplo, quando eu estou em casa, eu sou filho. Meu pai e da minha mãe. Se eu sou casado, eu sou esposo da minha esposa. É verdade. E quando eu saio para trabalhar, eu assumo o papel de jornalista. Então, nós utilizamos, e a sociologia explica muito bem isso, que é a questão dos papéis. Cada um de nós desempenha papéis. Mas as máscaras é como se nós assumíssemos uma determinada identidade que agradasse a sociedade. Por exemplo, o politicamente correto. Na universidade, eu tive muitos embates, né, na questão de não concordar com algumas coisas que eram impostas e colocadas como regra. E eu aprendi e me foi ensinado a fazer determinadas coisas no jornalismo, coisas que nós vemos hoje as grandes redes de televisão fazerem. Que era, tipo assim, você fala mal de um candidato ou do prefeito, ou de um governador, ou de um vereador, até que aquele vereador lhe desse uma quantia em dinheiro e, de certa maneira, fizesse com que você não deixasse de falar do vereador ou do prefeito, mas você que só falava o lado negativo, você começasse a falar o lado positivo e omitisse aquilo de ruim que ele fazia. E eu não concordava com isso. E eu digo a você, eu perdi muitas oportunidades na minha vida no campo profissional porque eu não me submeti a esse tipo de jogo. Porque eu penso assim, ninguém está vendo. Como uma pessoa me disse, mas Deus não... você, os seus, eu vou dizer assim, seguidores, não estão vendo você fazer isso. Eles não vão saber, mas Deus está vendo. Deus está olhando. Deus conhece a intenção do meu coração. E a questão das redes sociais é muito forte. As pessoas tentam passar uma visão de perfeição. Tentam passar uma visão de que não tem problema. Tentam passar uma visão de que são espirituais. E eu digo para você, qual é a característica de uma pessoa espiritual? É a prosperidade? Porque uma pessoa chegou para mim e diz assim, uma característica de uma pessoa espiritual é porque ela prospera em tudo que ela faz. Ou seja, ela tem dinheiro. Ó. E nem sempre isso quer dizer nada. Porque Deus me usava em um determinado tempo da minha vida para levar curas, sinais, prodígios e maravilhas à vida de pessoas e a minha vida estava totalmente errada diante de Deus. Totalmente errada. Mas Deus me usava. Deus, ele não limita o seu poder nem deixa de nos usar. Mas Deus não aprova a nossa conduta. Deus não aprova aquilo que nós estamos fazendo, entre aspas, por debaixo dos panos. Vai ter um momento que aquilo que está escondido vai vir à tona. E aí, nós seremos envergonhados. Por isso que eu bato sempre na tecla. Quando eu estava precisando de uma mudança, veio pessoas de vários lugares da Paraíba, Márcio. Você não tem ideia. Pessoas diziam a mesma coisa. Mude isso, deixe isso. Saia disso. Tome cuidado com isso.
Largue esse tipo de amizade. Não conte sua vida para todo mundo. Se preserve e eu não dê ouvidos. Você, como me conhece muito bem, acompanhou tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que nós passamos, não é verdade? Então, a questão das máscaras, eu te digo uma coisa, meu querido, não adianta você usar máscara não, porque um dia a máscara cai. Você precisa aprender a ser uma pessoa na sua casa, na igreja, no seu trabalho, a mesma pessoa. Ah, isso é impossível, Aldenir. Não é impossível, não. Porque se eu quero agradar a Deus só apenas na igreja, eu estou apenas me enganando. Eu estou apenas perdendo meu tempo. Era melhor eu estar aproveitando a vida. Era melhor eu estar no mundo, no mundão, tomando uma birita, ficando doido. É maconha, doido. Era melhor. Porque a palavra de Deus diz que o juízo vem primeiro sobre a igreja. O julgamento vem sobre a igreja. Então, se eu não estou sendo referencial de verdade, eu estou apenas aparentando, não adianta nada eu estar com um paletó, com terno, com a gravata, falando, tendo versículos decorados, quando a minha vida, quando dentro do meu coração, porque a palavra diz que Deus conhece as intenções do nosso coração. Ele já sabe aquilo que vai sair da nossa boca antes que a gente fale. Não é verdade? Ele já sabe. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser uma pessoa constante. Eu preciso ser uma pessoa verdadeira. Eu tenho que chegar para Deus. Deus, eu não estou conseguindo isso. Eu não estou conseguindo mudar nisso. Eu estou caindo novamente. Eu estou errando. Eu estou sendo uma pessoa mentirosa. Eu estou sendo uma pessoa falsa. Eu estou usando máscaras. Me ajuda a ser uma pessoa verdadeira. Me ajuda a ser um servo segundo o teu coração. Assim como tu fizesse com Davi. Porque o que mudou a vida de Davi era a sinceridade de Davi. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus quando ele se arrependeu. Quando ele chegou diante de Deus e reconheceu o seu pecado. Mas enquanto a gente fica escondendo, enquanto a gente fica deixando, colocando as coisas embaixo dos panos, varrendo o lixo para debaixo do tapete, aquilo ali vai só se acumulando. E não existe Aldenir, mudança. Não existe posso, transformação. eu posso fazer uma aspa? Pode. Aldenir, Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, não é isso? Porque, por Isso. mais que Davi fez, Davi ele se arrependeu daquilo que ele fez, né? Que foi o adultério que ele cometeu com Betseba, né? Se não me engano. É. Que era um relacionamento, e desse relacionamento nasceu o rei que sucedeu Davi, que foi Salomão. Certo? Mas não era isso que eu queria falar. Eu queria falar que Deus conhece o coração de cada ser humano. E eu quase me esquecendo desse versículo. Tô falando. E agora? Eu me lembrei. Aproveitar para não me esquecer. Vou pegar uma passagem bíblica, certo? Para elucidar aquilo que tu falasse. A respeito de utilizar máscaras, de que Deus nos conhece, nosso profundo, nosso ser. Samuel era um profeta da casa do Senhor. E Deus falou a Samuel para que Samuel ungisse outro rei em Israel. Porque Saul, devido ao motivo de desobediência àquilo que Deus tinha recomendado ele fazer, Saul foi tipo meio que excluído, entre aspas, né, de ser rei de Israel. Então, Deus falou para Samuel para ele ir até a casa de Jessé, e lá ele encontrasse a pessoa pela qual ia suceder esse rei de Israel depois de Saul. E Samuel foi com destino à casa de Jessé. E quando ele chegou na casa de Jessé, ele viu os filhos, né, de Jessé de bom porte, de boa, né, boa aparência, tudo mais. E ele dizia na cabeça dele, Samuel, nos seus pensamentos, é isso que deve ser o rei de Israel. Deus dizia,
dentro dele, não é esse. E de repente passou todos os filhos de Jessé dentro de Samuel. Passou todos os filhos, todos. E Samuel não escutava de Deus uma confirmação, não tinha de Deus uma confirmação de quem seria. E depois de passar todos os filhos de Jessé, Samuel perguntou a Jessé: tu tem algum mais outro filho aí? E Jessé pensou e se lembrou-se que tinha Davi, que estava lá apacentando as ovelhas do seu pai, né? Apacentando as ovelhas do seu pai, né? Como Davi, depois Davi relata as histórias que ele vivia lá quando estava apacentando as ovelhas do seu pai. E de repente seu pai manda chamar Davi. E quando Davi entrou, automaticamente Deus falou tremendamente com Samuel, dizendo: é esse que vai ser o futuro rei de Israel. E ali Samuel ungiu Davi. O que eu aprendo com essa história? O que eu aprendo com essa parábola que eu acabei de falar, que é bíblica, não sou eu que estou contando, está na Bíblia, de que Deus conhece o nosso coração. Ele enxerga aquilo que nós pensamos, aquilo que intentamos a fazer e aquilo que estamos fazendo de uma maneira errada. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que esteja encoberto, nada que esteja encoberto para que não venha a ser revelado. Então, às vezes aparentamos ser uma pessoa que não somos. Repito, aquilo que eu disse anteriormente, as redes sociais na vida em si. Porque a rede social é uma parte, mas a vida em si é outra parte. Entendeu? Então, temos sim que ser pessoas que andam fiel a Deus. Temos que ser pessoas que aparentam ser realmente anda conduzente com a palavra de Deus. Entendeu? E deixar de ter máscaras, foi o que você falou aí. E realmente andar conforme aquilo que Deus quer que a gente ande. Porque é muito fácil, que eu disse naquela live de sábado, é muito fácil a gente ir para a igreja, levantar as mãos lá, cantar aqueles louvores bonitos. É muito fácil. É muito fácil. Eu quero ver quando chegar a provação. Eu quero ver quando chegar as dificuldades. Jesus disse na sua palavra, esse versículo até eu ia dizer na hora que eu estava comentando, e me lembrei agora, em João 10:10, eu vim para que tenha vida e vida abundância. Certo? Mas essa vida abundância que Jesus fala, ela é condicionante para uma coisa. Você vai ter que andar em obediência à minha palavra. Ah, mas essa vida abundante que tu fala é questão financeira? Não é questão financeira que eu falo. Não é questão financeira. É questão espiritual. Porque quando somos ricos espiritualmente, as outras coisas vêm por consequência. Vem por consequência. O que a palavra de Deus fala? Lá em Mateus 6,33. Buscar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você me buscar, quando você ansiar por mim, quando você colocar eu, no caso Deus, em primeiro lugar, as coisas vão acontecer. Agora, quando passamos a andar sempre lutando com força do nosso próprio braço, querendo as coisas que aconteçam da forma que a gente quer que aconteça, não vai ocorrer, não vai acontecer, entendeu? E é assim que funciona a palavra de Deus. Deus só quer uma coisa que a gente faça, andar em fé e obediência. E ser sincero dentro dele. Como você falou na oração, que a gente for orar dentro de Deus. Ser sincero. Ser sincero. Contar aquilo que estamos passando, da dificuldade. Oh, Deus, estou com dificuldade nisso, estou com dificuldade naquilo. O Senhor pode me ajudar, Deus. E Ele pode nos ajudar. A palavra de Deus também fala que Ele não é um pai ruim que vai dar coisas, né, ruins. Ele vai dar sempre coisas boas para a gente. Basta que nós venhamos a pedir com fé e pedir da maneira certa, correta. Porque até Jesus disse que a gente às vezes não sabe pedir da forma correta. Não é verdade? Então, que o Espírito Santo venha nos tocar e venha nos fazer, venha nos dar força a pedir a Deus da forma correta. Eu entro em outro versículo que a palavra de Deus diz que o Espírito ele nos vem
com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Então temos que buscar a Deus e ser sincero diante de Deus, porque há certas circunstâncias da nossa vida que não conseguimos vencer sozinhos. A gente não consegue, com as nossas próprias forças, vencer. E, e a palavra de Deus fala também, citando versículos da palavra, de que Josué, Josué passou por uma circunstância difícil na vida dele. Ele tinha perdido o seu mestre na fé, entre aspas, que era, que era Moisés, e Esaú estava em pranto, estava em luto, e Josué estava meio que desanimado, né? E Deus citou um versículo para animar Josué, dizendo que, dizendo que, dizendo que ele não estava só, que Deus estava com ele. Josué não, Josué capítulo 1, versículo 9, que diz: ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, nos momentos difíceis, no momento de dificuldade, Deus vai estar com a gente. A gente pensa que Deus não está, mas Deus vai estar com a gente. Eu sei que essa conversa tomou uma proporção diferente, né? Mas é um pouco das coisas que acontecem na minha vida e são dificuldades que eu tenho passado, mas Deus está honrando, Deus está sendo glorificado, eu creio nisso. Então, Deus vai me honrar. E vamos lá, vamos guerrear, vamos lutar, porque Deus está no controle de todas as coisas e Ele não vai tentar além das nossas forças. E venhamos andar com sinceridade diante de Deus, porque o que falta na nossa geração, independente de religião, católico, evangélico, é sinceridade. Às vezes aparentamos, eu repeti mais uma vez, às vezes aparentamos ser aquilo que não somos, nas redes sociais e na própria vida. Às vezes somos atores e não somos pessoas sinceras dentro dos nossos amigos, nossos colegas e principalmente dentro do nosso Deus. Temos que ser pessoas sinceras. Temos que ser pessoas que andem conforme a vontade do Senhor. Pois é, Márcio. Aproveitando as suas palavras, eu queria cumprimentar a todos que estão chegando agora, né? O professor Nelson Roberto, o meu professor de matemática, que está aqui, né? Foi professor de Márcio também, né? Nelson Roberto. Nossa querida irmã, que está sempre aqui curtindo os vídeos, né? Daniele, que cuidou de Samuel, também está aqui na live. Um abraço para a Vera. Vera está meio dodói, mas Deus vai curar ela. Cremos que Deus já está trabalhando na vida dela, né? Um abraço para todos que estão chegando agora. Sejam muito bem-vindos. É um prazer imenso ter todos vocês aqui, tá certo, gente? E assim, nós queríamos abrir agora para vocês deixarem algumas sugestões de perguntas, deixar algumas sugestões de temas para que a gente possa fazer vídeos, tá certo? Ou até mesmo querer perguntar alguma coisa para mim, para Márcio, né? Alguma coisa que você queira saber sobre o canal. Pergunta o dono do canal. Todo o canal. Coisas profissionais. Márcio já é escaldado, né, Márcio? Porque, olha, inclusive esses dias eu entrei no Facebook, fazia tempo que eu não tinha acessado o Facebook, e eu botei uma frase lá que me veio, eu creio que colocou ali, e sou uma pessoa mais reservada dentro das redes sociais, entendeu? Porque às vezes a gente se expõe demais e acaba colhendo aquilo que a gente não quer colher, né? A palavra de Deus fala que tudo aquilo que come semente também se fará, né? Então, quando a gente se expõe demais, a tendência é que você vai colher aquela exposição toda que você se meteu, entendeu? Então, você tem que ter o cuidado. A rede social hoje em dia, eu posso falar algumas coisas aqui, eu vou entrar num assunto que eu acho que é o rema das redes sociais hoje em dia. Certo? Eu não vou. O que tem acontecido mais nas redes sociais hoje em dia, por isso que eu tenho me furtado a falar disso, mas hoje, como está uma live aqui, eu vou ter que falar, é a polarização política, entendeu?
Eu não vou citar A, nem B, nem C. O problema é que eu me afastei um pouco das redes sociais, falando um pouco pessoal meu, da minha vida. Eu me afastei um pouco das redes sociais por causa disso, dessa polarização que há no Brasil, de quem apoia tal pessoa A, tal pessoa B, eu não vou citar nomes, o povo que está na live sabe, aí sabe. Então eu saí disso, desse Facebook por causa disso, porque toda vez que eu entrava no meu Facebook, a principal rede social que eu acesso, via essa, essa polarização, essa briga política. E o Brasil não precisa disso. O Brasil precisa se unir para sair tanto dessa crise econômica, eu estou falando de outros assuntos, né? Econômica, sanitária. O Brasil precisa se unir, parar dessa briga. Jesus chamou para que nós sejamos pacificadores, não ficar brigando uns com os outros. Exatamente. Eu vou falar outra verdade aqui. O pior de tudo, eu disse para você em off, uma vez conversando com você. E o pior de tudo, cristãos batendo um no outro. Até, né? Como é que pode? Cristãos, você não pode tal pessoa, então você tá errado, você é isso, você é aquilo. Então, as pessoas têm que focar mais em Cristo, as pessoas têm que focar mais em Deus e deixar essas picuinhas políticas, partidárias, enfim, de lado, entendeu? Porque temos diferenças políticas. Um se agrada de um candidato, outro se agrada de outro. Ok, ok, glória a Deus que existe essa diversidade de pensamentos. Imagina se todo mundo pensasse do mesmo jeito. Ia dar certo, Denis? A Oi? pergunta. Imagina se todo mundo pensasse da mesma forma, da mesma maneira. Ia dar certo. Não, com certeza não, né? Deus nos Então, fez seres diferentes. E a grande beleza da vida é essa, você ter opiniões diversas, né? Por exemplo, essas. aqui em casa meu pai, meu irmão torcem pro Palmeiras. E eu torço pro Corinthians. E hoje eu fui zoado porque o Corinthians perdeu. Mas eu preciso aprender a conviver. Nós precisamos viver de forma harmônica. Mesmo Harmoniosa. com opiniões diferentes, não é verdade? Então, assim, o que a gente precisa realmente é isso. Você está certíssimo nas suas colocações, né? Dá até nojo você entrar no Facebook. Você fica com. Você vê aquilo ali, aquilo toda hora, briga para cá, briga para lá. Fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo. Muitas vezes as pessoas propagando fake news, né? Coisas que não são verdades, de um Não, lado e do outro. E isso é muito perigoso, gente. Nós temos que utilizar. Olha só o que aconteceu hoje. O Brasil chegou na triste marca de mais de 100 mil mortos por coronavírus, pela Covid-19 no mundo. É o segundo país com mais mortes no mundo. Só perde para os Estados Unidos, que tem 160 mil mortes. Veja só, gente, o nível que nós estamos chegando da propagação por essa doença. E hoje nós vemos por aí as pessoas brigando e tal, e ficou de tal forma que as pessoas banalizaram a doença. Ou seja, com a flexibilização, com alguns setores da economia voltando a funcionar, as pessoas acham que o vírus acabou, que está tudo normal, que podem continuar suas vidas normais, nem sequer estão mais usando máscaras, não é verdade? Então, precisamos ter cuidado, gente, porque isso é o que está acontecendo. A doença subindo, os casos aumentando, o número de mortos aumentando e as pessoas levando sua vida normal. E tudo isso graças a quê? A brigas políticas. Porque se desde o começo o Brasil tivesse unido, os governadores unidos com o presidente unido com os prefeitos, todos estivessem andando de mãos dadas, todo mundo no mesmo pensamento, indo para a mesma direção, todos tendo um controle, né? Ou seja, o Ministério da Saúde ditando as regras, tudo, nós obedecendo os protocolos, tudo, tendo um protocolo de reabertura de forma gradual, de forma feita de maneira não atabalhoada como está sendo feita, nós já estaríamos livres desse mal, gente. O México começou o processo de abertura, para vocês terem uma ideia, em maio. E lá começou a disparar de novo o número de casos. Ou seja, se fechou tudo de novo. É isso que nós queremos?
Nós precisamos entender que nós estamos no mesmo barco, nós estamos enfrentando um inimigo invisível. Nós não somos inimigos uns dos outros. Como é que nós vamos se juntar em unidade? Porque a Bíblia diz que se um e o outro concordar acerca de alguma coisa aqui na terra, será ligado no céu. Se É nós verdade. concordarmos, mas se a gente discorda, como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai curar? Como é que Deus vai nos tirar dessa pandemia? Porque se nós continuarmos desse jeito, a tendência é aumentarmos. E outra coisa, as pessoas só vão atentar para o perigo da doença quando se perde um parente. Quando se tem alguém acometido por esse mal. Quando se É, vê a terrível condição que a pessoa fica. Porque uma pessoa que supera o coronavírus, mesmo que foi coitubado, mesmo que volte para casa, ela leva cerca de 6 meses a um ano para retomar a vida normal dela, porque ela fica extremamente debilitada. É uma doença terrível, é uma doença horrenda, e que nós precisamos de unidade, gente. Unidade, união, para que a gente possa sair desse momento. E para que Deus possa operar um milagre, porque ele diz, na unidade, Deus ordena a bênção. é verdade, Eudemir, é verdade, é verdade. E Cristo nos ensina bastante a respeito de ser pessoas unidas, né? Jesus não veio para trazer divisão, ele veio para trazer união. Então, temos que aprender com os ensinos do Senhor Jesus, de que nascemos para vivermos unidos uns com os outros e não debatendo questões A, B ou C ou D, entendeu? É importantíssimo a gente se manter com, com a serenidade de que Deus, através de Senhor Jesus, quer que nós venhamos a vivermos de uma forma em que Ele seja glorificado através de nossas decisões, através de nossas atitudes, entendeu? E uma das atitudes gloriosas que nós devemos a ter na fé cristã é vermos amando o próximo, tendo união com o próximo, entendeu? E vou continuar aquilo que eu estava batendo, a tecla que eu estava falando. Já é, já é, como eu posso dizer, já é feio, né? Um cristão, pode continuar? Temos 5 minutos para uma hora. 5 minutos? 5 minutos para uma hora? Já é isso tudo? É, Ah, porque tu começasse antes, né? é. Pois é, o que eu estava falando. Já é feio um cristão debatendo com uma pessoa que é não cristã a respeito de política. Imagine dois cristãos que conhecem a palavra debatendo acirradamente, entendeu? Então temos que, gente, olha, é um conselho que eu dou. Vamos ser mais podados nas redes sociais. Eu saí da rede social, não foi por conta de coisas que aconteceram na minha vida pessoal. Também ajudou bastante, também. Mas por causa justamente parece que às vezes há aquele negócio do ódio, né? Que é disseminado nas redes sociais, né? Se você não me apoia, você é do outro lado. É aquele negócio todo. Enfim, a palavra de Deus fala que onde há o Espírito do Senhor há liberdade e que Deus não deu de confusão, e sim de paz. Então, nós vamos viver essa paz do Senhor Jesus. Passa a palavra para você, Aldenir. Você disse que tem 5 minutos, então daqui a pouco eu vou fazer minhas considerações finais. Márcio, veio algumas perguntas aqui para você. Ok. No meu Messenger aqui, eu pedi para as pessoas enviarem algumas perguntas. E as Certo. pessoas querem saber. José Carlos pergunta assim: Márcio, na sua opinião, o que um cristão deve fazer para ser um homem segundo o coração de Deus, tal qual Moisés foi, tal qual Davi foi? Andar em fé e obediência a Deus. Pronto. É só isso. Andar em fé e obediência a Deus. Só isso.
A Antônia Maria pergunta: como se deu a ideia de criar o canal e se o canal começou com nós dois ou se foi ideia de um dos dois? Quem teve a ideia de criar o canal, na verdade, ela está perguntando. Olha, quem deveria responder essa pergunta é você, Aldenir, porque a iniciativa de criar o canal foi sua. Eu apenas colaborei ali com algumas coisas, a capa, esse negócio, corte de vídeo, mas quem realmente colocou essa obra, eu costumo dizer, né? A gente costuma dizer, essa obra para frente foi você. Então, eu passo as palavras para você, tá certo? Tá ok? Então, eu passo para você. A ideia de criar o canal se deu no momento em que eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida, que foi minha separação. E eu tinha vontade de fazer isso há muito tempo, a pregar a palavra. E como eu não tinha uma oportunidade em uma igreja, então me veio a questão da internet. E eu gravei o primeiro vídeo. E esse vídeo foi gravado em março de 2018. E de lá para cá, eu comecei a postar vídeos, comecei a ver que as pessoas eram abençoadas. Então, assim, o canal foi uma forma de me ajudar no momento difícil da minha vida e também ajudar as pessoas. E colocar em prática um chamado que Deus tinha na minha vida, né? Que era levar uma palavra de paz, de bênção, de alegria para as pessoas. E à medida que eu fui fazendo o bem para as pessoas, o bem foi retornando para mim e, consequentemente, minha vida foi melhorando. Eu fui me tornando uma pessoa melhor. Fui percebendo que as pessoas gostavam daquele tipo de conteúdo. Então, assim, a ideia de criar o canal foi minha, depois veio o Márcio, depois tivemos a participação de Francisco, depois tivemos a entrada de Velho no canal, né? E cada um tinha uma função, cada um trabalhava de alguma forma. Os bastidores que a gente esqueceu de falar, não foi, Márcio? Foi. Acabamos esquecendo de falar dos bastidores. Mas os bastidores era... Na verdade, os bastidores era o quê? Era conversas que nós tínhamos, era lanches que nós fazíamos, É basicamente. risada que nós dávamos com o Francisco e tal. Mas nos bastidores, Deus operar coisas grandiosas, que eu me lembro até hoje, né? Às vezes eu estava triste, estava desanimado, sem vontade de gravar o vídeo. E Márcio vinha e a gente começava a conversar, vinha Francisco, e de repente surgiu uma ideia e a gente gravava o vídeo, de repente começava todo mundo a rir, todo mundo a brincar, né? Como naquele dia que nós tivemos a ideia de ir lá para a creche, lá em cima, porque estava tendo um forró aqui, né? Tava muito barulho, a gente foi lá na creche, gravamos lá, né? Ficou um vídeo belíssimo, tem até hoje as fotos lá, e eu considero aquele um dos vídeos mais poderosos, que naquele dia eu senti Deus me usando de forma poderosa naquele dia. Tinha pessoas Foi. observando a gente, estávamos no lugar aberto. Acho que as pessoas pensavam, o que aqueles três malucos estão fazendo ali? Mas, na verdade, nós estávamos trabalhando para Deus. Então, assim, o canal, ele foi uma ideia minha, mas que teve a colaboração de Márcio, de Francisco, de Vera, todo mundo que contribuiu de alguma forma para levar essa palavra, tá certo? Então, pessoal, agradeço. Teve muitas outras perguntas aqui, Márcio, mas infelizmente o tempo não vai dar para responder, né? E vamos entrar agora nas nossas considerações finais, agradecendo a presença de todos que estiveram aqui, né? Dizer que nós faremos outras lives e aí sim nós vamos falar sobre os bastidores que nós esquecemos. Mas assim, gente, cada palavra que foi dita aqui, por meu intermédio, pelo intermédio de Márcio, guarda no teu coração, coloca num bom depósito, coloca em prática, que Deus vai te abençoar e a sua vida vai ser transformada. Mas para isso você precisa atentar e mudar de direção, tá bom, Márcio? Suas considerações finais. Espero que as pessoas que vão reassistir essa live, ou que estão ao vivo também, aliás, quem está ao vivo e que vai depois assistir essa live, que sejam tremendamente abençoadas e que possam ser edificadas pelas palavras que a Aline disse, pelo que eu disse. E outra coisa, não somos nós mesmos que dissemos isso, né? Deus nos instruiu, Deus nos deu força e nos orientou para que nós viéssemos a falar com vocês nessa noite. Espero que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa acrescentar grandes coisas na vida de vocês e que Deus
Dame poderosas bênçãos sobre a vida de cada um de vocês. Um cheiro em cada um. Aproveitando, um feliz Dia dos Pais amanhã para todos os pais, para o meu pai, seu Antônio, grande poeta, grande homem, né, que me fez gostar de rádio, porque eu ligava rádio logo cedo e eu ficava ouvindo, e tanto vi, eu acabei gostando de rádio. Então, eu desejo a todos os pais um feliz Dia dos Pais. E se você tem o seu pai vivo, se você é pai, aproveite essa data especial, tá bom? Homenageie seu pai. Guarde, fale quanto você ama ele, quanto ele é importante para você. Aproveite, gente, porque a vida é como um sopro, é como uma neblina, que hoje existe e amanhã não existe mais, tá certo? Então, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Vamos encerrar com a nossa saudação, Márcio. Muita paz e muita E luz. muito